Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast em ponto, podcast do portal .pb. Aqui você vai acompanhar alguns destaques que foram destaque no nosso portal .pb, sendo comentados hoje por um convidado muito especial que a gente trouxe aqui, representante do Legislativo Municipal aqui de João Pessoa, o vereador Fábio Lopes, do PL. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carlos, pela ajuda e o apoio de fazer esse convite, e especialmente você que está em casa, estamos aqui disponível para tirar todas as dúvidas e responder cada pergunta. E para começar, vamos começar fazendo um panorama aí da sua apresentação. Você é de Campina Grande, né? Mas veio na adolescência morar aqui em João Pessoa e tem passagem pelo judiciário, né? Você é formado em Direito, Isso. Tem passagem por hospital, né? A questão de gestão hospitalar. Conta um pouco a tua história pra gente. Isso, nasci em Campina Grande, estudei minha vida toda numa escola religiosa, que é a Escola Virgem de Lourdes, a Lourdines, lá na Alto Branco. Uhum. Minha mãe sempre foi professora da rede estadual, do estado da Palmeira. Meu pai era da Telpan, que é a Telebrás, que virou Telemar. Uhum. E desde cedo também eles foram vendo que emprego público, mesmo sendo concursado, não tinha segurança jurídica, como é no nosso Brasil, nada temos segurança jurídica. E resolveram assim também virar comerciantes e abriram restaurantes e pizzaria. Nasci empreendendo com ele desde pequeno, me formei no 3º ano lá na Lourdines e vim para João Pessoa, como muitas pessoas vêm da Paraíba toda. João Pessoa que abraça todos os paraibanos, né, a capital de todos os paraibanos. E aqui me formei em Direito, passei a trabalhar em alguns locais como promotoria, juizados, mas desde cedo, ainda no 3º período, quis empreender, porque tenho essa veia empreendedora, e abri meu primeiro negócio aqui em João Pessoa. Tive essa vocação e esse crescimento no ramo de alimentos, restaurantes, bares e similares, junto ali da Brasel. E aí, posterior a isso, hoje, eu também trabalho mais com a parte de tintas e revestimentos, fabricação de tintas, revestimentos, massa corrida e textura. Sempre tive a ideia que uma fábrica, quem produz algo, enobrece e cresce a nação. Então eu entrei para esse caminho. Passei na vida política fui uma das pessoas responsáveis, junto de outras pessoas como Michele, Morgana, Neil, a trazer o presidente Bolsonaro para cá, os gêmeos. E a gente passou a viajar o Brasil com o presidente Bolsonaro na época, quando ele não tinha nem 0%. Isso, ele era deputado ainda. Deputado federal em 2015, foi a primeira vez que ele veio aqui. Então ele convidou a gente foi para vários estados, Piauí, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, e passou a apoiar ele, fazia um serviço ali de quase assessoria. Foi um trabalho cooperativo entre empreendedores, na época, um trabalho de cooperação mesmo entre um grupo para trazê-lo e levá-lo a todos esses estados nordestinos? A Paraíba foi o segundo local que ele veio e o primeiro mais organizado. Então eram pessoas que se juntavam, que acompanhavam a agenda conservadora, que defendiam o que ele defendia, empresários do ramo alimentício, empresários da direita, estudantes, não tinha líderes religiosos, eram pessoas diversas, não tinha que vinham ali da internet. Foi uma organização voluntária. Voluntária. E trouxe ele, fez um grande evento na Câmara, na churrascaria Sal e Brasa, em outros locais, recepção no aeroporto. E a partir daqui que ele viu que foi organizado, tinha comunicação visual, tinha tudo, passou a convidar a gente a viajar ao Brasil. E a gente passou a ajudar em vários estados, Norte, Nordeste, Sudeste, e fez essa amizade. Com essa amizade, acabou que a gente passou por vários partidos, virou também uma pessoa partidária dele, e eu cheguei a ser vice-presidente nacional do PSL na época, em 2018, sendo uma das pessoas que assinou ali para ele ser candidato a presidente, que uma nominata de partido tem que ter pessoas da confiança dele para ser presidente. E a gente passou assim uma pessoa de bastidor, ajudando outros candidatos na Paraíba, que lograram o êxito até hoje. Assim, a gente passou para a equipe de transição do governo dele, eram em torno de 80 pessoas no Brasil, 80 a 100. Dali eu fui para o Ministério do Turismo. Do Ministério do Turismo eu retornei para Paraíba. Trabalhei um período ali com o nosso deputado federal, então estadual na época, deputado Cabo Gilberto Silva, que nos deu grande apoio também. E aí depois a gente passou a ser um quadro do Hospital Universitário Federal aqui da Paraíba. Passamos 3 anos ali em plena pandemia. O presidente Bolsonaro nos pagou a missão, reformamos todo aquele hospital. Recebemos aqueles irmãos de Manaus que estavam em dificuldade, mandamos oxigênio para lá e conseguimos fazer um grande trabalho junto com toda aquela equipe que faz parte do quadro do HU, doutor Marcelo Tiziano, Neymar, doutora Tassiana, Eduardo, e toda a minha equipe lá da gerência administrativa que fazia parte. Então, apesar de ser um vereador de primeiro mandato, tua história com a política já vem
de bastidor, né, anteriormente. Já vem de uma grande caminhada de bastidor, sempre estando perto ali de grandes pessoas que chegaram lá. De onde surgiu a disponibilizar o nome para o Legislativo Municipal? Eu sempre fugi das eleições. Eu poderia ter sido candidato desde 2016, porque eu já estava acompanhando o presidente Bolsonaro pelo Brasil. 2018, a primeira campanha, eu poderia ter vindo ali candidato também. 20, 22, todo canto eu sempre fugia, porque eu queria ser mais bastidor e sempre fui da minha pegada empreendedora. Eu sou empresário, então eu sempre quis ajudar terceiros. Até que agora, saindo do HU, o próprio presidente Bolsonaro falou, não, chegou a tua hora, eu tenho que pagar a missão. É agora ou não, já faz uma década que tu está caminhando aqui, outras pessoas que não fizeram metade do que tu fez viraram parlamentar, porque isso não vai ser. Então ele nos abraçou, a família toda Bolsonaro nos abraçou na campanha, gravaram para mim, Michele, sou grato demais, Eduardo Bolsonaro, todos os filhos, o próprio Bolsonaro fez várias lives, todo o staff dele que me conhecia, sou muito grato, assim como o Cabo Gilberto e toda a família, e a gente conseguiu chegar lá, porque a gente tem uma entrega de vida, de história na Paraíba, uma entrega no Hospital Universitário, como gestor, fiz a gestão de mais de 1,5 bilhão ali em 3 anos, e também nesse meu lado do voto do eleitor que é da direita, dos movimentos orgânicos. Eu sempre fui um cara também aqui muito em rua da militância, desde 2014, 2015, a gente adesiva carro, faz tudo isso aí pelo Brasil, faz fóruns, fazia entrevistas. Então, quando juntou tudo isso aí, a gente conseguiu chegar a ser candidato e ter aí praticamente 5 mil votos para vereador. Você tocou no assunto aí interessante de adesivar os carros. Houve uma movimentação mais recente, né? Vocês estiveram lá em Campina Grande, aqui em João Pessoa também. Bahia. Em algumas cidades estratégicas para poder adesivar, já com o adesivo lá do Flávio Bolsonaro, né? E a oposição, na internet, comentários, até nas nossas publicações do portal.pb, que a gente acompanhou essa história toda, apontaram propaganda antecipada e de eleição. O que você tem a falar sobre isso? Isso é um trabalho orgânico feito pelo povo, pela militância. São os movimentos sociais que fazem esse material, esses adesivos, camisas, e vão de graça adesivar, a gente só vai lá para acompanhar. É um trabalho que é feito pela direita desde 2015, 2016, mas como a Justiça Eleitoral fala, não tem pedido expresso do voto, não tem numeração de partido, não tem 22, não tem PL, não tem nada. É igual você ver uma pessoa caminhando com a camisa de Lula, que o pessoal faz, hoje em dia tem até toalha de Bolsonaro e de Lula, tem adesivos pela Paraíba aqui já de pessoas, bota cor azul, bota cor vermelha. Então assim, dentro do universo da lei eleitoral, não configura campanha antecipada, nós não estamos pedindo voto, nós não dizemos que ele é candidato a nada, é apenas uma expressão popular que é Flávio Bolsonaro, capitão falou, tá falado, é só isso que tem lá, e tanto o outro lado, o opositor faz e pode fazer isso, como a gente também faz. E quem participa por livre Quem participa, a gente chega na cidade e começa a fazer história, o pessoal vai chegando, vem todo tipo de pessoa que você imaginar, da criança ao idoso. Então são pessoas voluntárias. E a gente vê que nessas eleições está tendo uma antecipação muito grande, sobretudo aqui na Paraíba, a questão de lado A, lado B, até um lado C, né? E como é que o PL aqui na Paraíba tem se preparado para esse pleito de 2026? A gente viu que já temos aí pré-candidaturas consolidadas, Marcelo Queiroga ao Senado, né? Cabo Gilberto Federal, como deputado federal, até o seu nome disponibilizado como deputado estadual. Isso. Como é que está sendo a formação dessa nominata? O PL vem muito forte, nós vamos surpreender, como surpreendemos para vereador. Colocamos Queiroga no segundo turno da eleição, o povo dizia que ele era o quinto. Disseram que a gente só faríamos um vereador, fizemos 3, o PT só fez 1. E vamos surpreender mais uma vez. Quem é da política sabe disso, está fazendo conta eleitoral. A partir de 4 de abril aí, vamos trazer mais pessoas para o nosso partido. Quem faz oposição de verdade na Paraíba com proposta somos nós. Para governo, Cícero e João é o mesmo bloco, apenas se dividiram para poder tentar chegar lá, ou então tá até junto no final, não sei. Mas quem de fato vem para cá é o senador, para ser nosso candidato a governador, Efraim, junto com o nosso candidato a senado, Queiroga. Tem o Cabo Gilberto e Jorge Marais, a federal, que vão vir ali, entre outras pessoas que vão estar também compondo com a gente. Para estadual tem vários nomes que já têm mandato. Nós, escutando também a população, escutando os players nacional, vamos vir colocar o nome na exposição para deputado, a nossa pré-candidatura de deputado estadual. Então, com certeza, o PL tem condições de fazer aí 6 deputados estaduais, hoje tem 3.
tem condições de fazer de 2 a 3 federais e vamos fazer nosso senador e nosso governador. É uma divisão de uma campanha, só complementando, única na Paraíba que vocês vão acompanhar, porque sempre só tem 2 lados. E agora tem 3 candidatos realmente fortes. Se você for fazer matemática, você está em casa, e a prova foi Queiroga, a direita sempre tem 35% dos votos. Entregue esse voto para o Executivo, 100%. É o caso que Flávio agora já está bem nas pesquisas. Imagine somando com o voto de Efraim, que ele tem capilaridade nos 223 municípios. Porque Efraim ele vai ter em todo município, ou o prefeito, ou o vice-prefeito, ou uma grande liderança. Porque ele tem essa história na Borborema, no Sertão, no Agreste, em todo o canto da Paraíba. Então, é um político de uma família que o pai dele já tem história na política, e ele com certeza vai agregar aí mais 15% dos votos, e a gente vai conseguir chegar no segundo turno e surpreender nas eleições. E você falou aí que Jorge Moraes, Efraim Moraes, você já está falando ele como ele sendo do PL. Esse namoro do PL com Efraim, de Efraim com o PL, como é que está o andamento dessa história? Se você for ver, na verdade, falta só assinar o documento, mas o ano passado, quando o presidente Bolsonaro ainda estava para ser preso, teve um evento aqui em João Pessoa que a própria Michele Bolsonaro veio, e lá estavam Efraim, Jorge Moraes, e já teve aquela configuração. Então, assim, são pessoas que não estão chegando agora. Eles já votam a favor e votam lá contra as pautas a favor da economia, contra o aborto, assinou todas as CPIs, Banco Master, INSS. Então, é um senador que já está alinhado com a gente, na verdade, de anos. Ele votou ali no impeachment, na época da Dilma, tudo. Então, são pessoas que já têm essas pautas. Então, foi muito fácil recebê-los. O voto do eleitor nosso está entendendo isso aí, e ele é um cara de centro, que conversa com o outro lado, então onde ele soma justamente isso aí. Ele é um cara tranquilo, que defende o empreendedorismo, defende um podcast como esse que tem que ser livre para crescer, tem que pagar menos impostos, defende a Paraíba próspera, trazendo o que ela realmente tem de riqueza, porque a gente vê a Paraíba como uma coisa pequena, mas não é, nós somos 2 vezes o tamanho da Holanda, Carlos. Então o paraibano vê isso aqui muito pequeno. Eu sou empreendedor como você, e a gente quer liberdade, quer segurança nas ruas para poder empreender. Você não pode estar aqui gastando dinheiro com segurança, entendeu? Então, o seu dinheiro hoje é dragado. Mais uma vez agora no início do ano, o governador aumentou o ICMS da cesta básica. Então, ele dá um aumento pequeno no salário, a nível estadual e federal, e aumenta o ICMS da água, da energia, da internet, da energia solar. Então, a gente está vivendo sufocado por um Estado que só tira do afegão médio. Porque quem está na classe dominante tem ali os seus benefícios do poder. E você falou aí sobre continuando a pergunta sobre a candidatura de Efraim, é uma candidatura pelo PL, digamos assim, aprovada por Bolsonaro, por Michele, por Flávio? Claro, a prova que Michele teve aqui, vai ter, com certeza, daqui para o 4 de abril, quando ele vier, deve ter um evento que ele vai trazer ele, e essas pessoas estão sim aprovando, porque quem vem no PL tem que ter uma aprovação básica, então ele vai ter o total apoio, tanto nosso aqui da Paraíba, quanto do PL Nacional. Nominata do PL, tem mais algum nome chegando por aí que você pode adiantar pra gente? Não, são esses nomes que estão aí, a federal, a estadual, a governador, a senador. A gente tem uma vaga aberta ainda de vice-governador, que quem vai conduzir isso aí decidir é o próprio Efraim, porque ele é o candidato a governador. E a segunda vaga de senado ou não, também quem conduz é ele. E são coisas que, com certeza, só são decididas lá em julho, porque quem tem experiência política sabe que na época da convenção é que você toma essas decisões dessas vagas para poder você trazer um apoio maior, porque de repente ele pode trazer um prefeito, algo do tipo, então são coisas que a gente tem bem tranquila. Até 4 de abril você tem que estar afiliado num partido, isso aí já vai dizer muita coisa e falar muito do cenário. E aí a partir daí vocês, jornalistas da comunicação, vão ver que na nossa matemática eleitoral vocês vão ver, ó, aqui tem 13 candidatos a federais, 37 a estaduais, realmente os caras têm condições de chegar aqui pelo recall onde cada candidato tem. Perfeito. Falando sobre a vontade de Bolsonaro, né? Teve uma visita do cabo Gilberto a Bolsonaro e saiu aí na imprensa, saiu na mídia, saiu até no nosso portal.pb, que um dos desejos de Bolsonaro seria cabo Gilberto concorrendo a uma das vagas do Senado. Como é que fica cabo Gilberto nessa situação? Cabo Gilberto, nosso grande deputado federal, um grande abraço. Nosso líder hoje da oposição, grande responsabilidade, ter feito um trabalho incrível. Aí vale salientar, você paraibano, não é fácil você ganhar uma liderança, principalmente da oposição, porque você tem que ter muito trabalho. Então hoje ele está muito preso em Brasília. No ano eleitoral ele recebeu essa missão do presidente Bolsonaro e todos os políticos, na verdade, correm dessa missão porque você fica muito preso em Brasília. Então você que está em casa, veja esse compromisso do cabo Gilberto com o presidente Bolsonaro,
no ano de perseguição, que ele responde 5 processos no Supremo, mesmo assim ele está encarando de frente, colocando o mandato dele em risco, como líder da oposição, e ele está pagando essa missão. Então, saiu essas notícias aí para ele ser candidato a Senado, para ele ser até vice-presidente de Flávio, né? Porque é um cara que tem um grande prestígio a nível nacional. Então, o Carlos Gilberto é um cara que nasceu preparado para a missão que ele for receber. Hoje o foco dele, com certeza, é deputado federal. O PL tem que fazer vários deputados federais, ele é um grande puxador de voto. Na matemática nossa, o senador é Queiroga, entendeu? Então, eu acho difícil ele vir a senador, e o foco dele, com certeza, vai ser a deputado federal. A gente percebe na configuração que está se formando para 2026, para outubro de 2026, que essa segunda vaga de Senado, hoje tem apenas uma chapa formada, assim, já com pré-candidatura das 2 vagas. Você acha que a ausência de uma das vagas nas outras pré-candidaturas favorece esse partido que tem as 2 vagas? Por exemplo, os votos que seria para o segundo candidato do PL, do segundo candidato do MDB, no caso Cícero Lucena, iriam para João Azevedo ou Nabor? Nós temos ali João, Nabor e Veneziano. Se todo esse segundo voto vir para Queiroga, então Queiroga vai ter eleito. É como eu digo, o pessoal está brincando com o nosso senador, mas a direita ela entrega 100% do voto. Então, na matemática eleitoral, o senador que sai com 30% a 35% é Queiroga. Porque o eleitor do Bolsonaro ele vai ter 2 vezes o voto dele. Ele, com certeza, vai jogar em Queiroga. Então, Queiroga trabalha na matemática eleitoral para conseguir mais 10%. Foi o que aconteceu com Daniela Ribeiro. Era a 4ª colocada com 14% do voto, Cássio Cunha Lima era o primeiro, e tinha Veneziano, e não lembro o outro agora, na frente. E aí, no final, acho que era um do PT, no final do Luiz Couto. No final do resultado, Daniela que saiu e foi eleita, porque o segundo voto do pessoal de Bolsonaro, que não tinha aquela opção, acabou votando em Daniela Ribeiro. Então, eles, com certeza, o PL vai contratar uma pesquisa qualitativa para saber a viabilidade, se é melhor lançar um segundo candidato ou deixar a vaga livre para poder acolher esse segundo voto dos outros 3. Porque isso pode acontecer muito e, de repente, Queiroga se surpreender. Se o PT ainda lança um senador deles, que é provável, eles vão se dividir mais ainda, porque imagina o PT lançando Luiz Couto, tirando o voto de João, de Veneziano e de Nabor. Então, assim, quanto mais divisão tiver do outro lado, melhor para a gente. Agora, partindo, deixando um pouco de lado 2026 e vindo para a gestão aqui, para o mandato no Legislativo aqui da capital, a gente viu uma onda nos últimos dias de oposição. A oposição cresceu, né? A oposição que era bem pequenininha passou a ser... Como é que você vê essa movimentação que foi ocasionada por um rompimento político? Isso, a oposição cresceu, obviamente tem a nossa oposição que está lá desde o início, que a gente vem fazendo, fiscalizando, batendo no sistema. Hoje mesmo eu fiz uma denúncia tá nas minhas redes sociais em breve, um projeto meu, Colo de Mãe, é um projeto que é para a sociedade, isso aí não tem que ter lado A, lado B. Eu crio ali um sistema para tratar as mães e as crianças, quando ela tem ali o parto, até 2 anos de idade, vacinação, tratamento psicológico para a mãe que fica vulnerável, tudo, e simplesmente o prefeito Cícero vetou. Então ele está vetando, ele está dizendo o quê para a sociedade? Eu sou um governador que não quero tratar a mulher, não quero tratar a mãe, não quero tratar a criança. Ele não está vetando só por ser oposição. Ele está dizendo isso para a sociedade. Uma pena, eu estou trabalhando junto com os vereadores para a gente derrubar esse veto, para a gente ganhar esse projeto de lei, porque é uma coisa muito salutar e benéfica para a mulher, para a criança e para a mamãe. Então, assim, essa oposição que aumentou agora é uma oposição que eles racharam entre si, né? Lucas e Cícero. Então, quem é Cícero vai permanecer de um lado. Quem é Lucas, foi montada essa outra oposição que estão lá todo dia buscando alternativas para desgastar um lado ou outro, né? Cada um faz seus discursos, mas o nosso discurso, e a gente entende também que tem que mostrar a realidade e fiscalizar, mas a sociedade está cansada e a gente vem mostrando e vai mostrar cada vez mais o que o nosso grupo político quer entregar para Paraíba. Eu falei um pouco sobre o tamanho do nosso estado, e eu trabalho com mineração, que eu trabalho com tintas, e a Paraíba é o estado mais rico do Nordeste de minério. Você sabia disso? Nós jogamos fora 60 milhões por ano por incompetência do governador João Azevedo e dos seus secretários, que era para receber de royalties e não recebemos. Só hoje. E se a gente ampliar o trabalho da mineração, tem como a gente ter um PIB aqui de quase de 1 bilhão só com mineração. As 5 cidades com o maior PIB do Brasil hoje, todas as 5 estão no Pará. Paraupebas, onde tem a Vale, onde tem todas as... Por quê? A lei federal hoje diz que o que é extraído de minério,
80% fica com o município, 15% com o Estado e 5% Para a União. União. Então imagine você de Junco, do Seridó, o que não era para ser aquela cidade. A cidade do Pará são tão rica que é dinheiro sobrando no caixa, não tem nem dinheiro para fazer mais nada. É os melhores asfaltos, o melhor hospital. Então é isso que o parabano tem que entender, que a gente não pode ficar nessa subsistência. E o nosso grupo político é um grupo político que se esforça para estudar. Efraim no Senado foi eleito o melhor senador do Brasil, de todos os senadores. Cabo Gilberto está se destacando e a gente tenta mostrar isso para a sociedade, que tem riqueza na nossa Paraíba, tem riqueza no turismo, tem riqueza no agronegócio, tem riqueza nas redes sociais. Basta a gente destravar a mente do paraibano e deixar cada um trabalhar com segurança, recebendo saúde básica. Os investimentos, nossos impostos têm que voltar de fato para a sociedade. E sobre a questão do trabalho fiscalizador, que você falou do vereador, sobre alguns pontos que têm sido levantados e também foram destaque no nosso portal.pb, que tem acontecido em João Pessoa e meio que tem dado o que falar, polêmica envolvendo a Zona Sul, a Zona Azul. Por exemplo. Como você, no campo da oposição, aplicaria? Você aplicaria a Zona Sul? Não aplicaria? Faria de uma forma diferente? Nós votamos contra a Zona Azul, principalmente pelo modelo que foi colocado. Primeiro foi uma medida provisória imposta a goela abaixo. Não foi discutida com a Câmara, não foi discutido com os vereadores, não foi discutido com a população. E nós temos que entender o momento da cidade, o momento econômico do Brasil. Então, o momento do nosso centro da cidade, nossos bairros, não era um momento agora de, mais uma vez, tirar dinheiro da população. Muito pelo contrário. Eu tenho que incentivar aquele comerciante, aquela pessoa que quer ir comprar algo, a ter uma facilidade. E no máximo, se fosse criado uma Zona Azul, como já teve aqui um dia, seria, de repente, como a de Campina Grande, que é um valor único, simbólico, sei lá, de R$2, R$3 para o dia todo. E não como o que foi criado em João Pessoa, foi um roubo, uma indústria da multa. Porque se você não faz seu papel, que é online, R$30. Não pagou em tanto tempo, 120. E aí vai um escalonamento que é sem noção. Se todo dia você deixa de pagar aquilo ali sem querer, sem ter conhecimento, você vai pagar R$1.000 no mês. Então, o que se viu em João Pessoa foi alguma empresa que veio se instalar aqui com esse grupo político que quer lesar a sociedade, na minha visão. Então, eu voto contra. Fiz adendos e estou tentando aprovar para que tenha gratuidade para pessoas com deficiência que não estavam no projeto da Zona Azul. Igrejas do centro da cidade, do centro histórico, tem que ter as suas vagas no final de semana gratuitas. Imagina, sábado e domingo já não tem ninguém no centro. As poucas igrejas que tem, ainda pagar autista, idosos. Então, são várias coisas que esse projeto não contemplou, que tem que ter o mínimo necessário. A questão do preço das passagens de ônibus em João Pessoa, você faria diferente? Como é que você vê essa situação? Assim que eu ganhei o mandato de vereador no ano passado, eu já fui para cima dessa pauta e fiz uma denúncia. Antes mesmo de começar, foi em janeiro. Teve aumento, teve agora novamente. Então, João Pessoa, ela tem um aumento grande nas passagens de ônibus. Hoje, retirar essa pauta da Câmara Municipal de João Pessoa, não tem conhecimento. Hoje existe um conselho pequeno da lei deliberativo, que é formado ali por sindicatos e talvez um único membro da Câmara e a secretaria do município. Então, o monopólio que existe, foi criado. Eles decidem a passagem de aumento, inclusive alguns estudantes fazem parte desse conselho, mas não estão beneficiando os estudantes, estão ali para também serem beneficiados. Então eu acho que tem que sim quebrar o monopólio das empresas de ônibus aqui. Alguns setores que não têm essa ligação, poderia sim ter uma parceria com alguma alternativa, como às vezes tem Petrolina, Salvador, a empresa de ônibus não atende, então a gente tem que abrir aquela linha. Por exemplo, a ligação ali na ladeira que liga o Valentina, ladeira do Cuiá. Sim. O cara só quer sair do Cuiá para outro bairro e não tem essa ligação de ônibus. Poderia ter um carro ali, uma van, fazendo só essa ligação rápida com preço módico e até onde as linhas de ônibus não passarem, não adentram nos bairros, ter esses carros que poderiam ser cadastrados na prefeitura, que poderia somar no nosso transporte. Eu fiz um projeto, chama Linha Verde Jaguaribe. Vou repetir várias vezes, quero que qualquer governador abrace, qualquer prefeito, que é o único projeto que pode ser construído em João Pessoa sem travar a cidade. Ele contempla ali todo o Rio Jaguaribe, extensão de quase 17 bairros. Então você consegue ali salvar o rio que está sendo poluído, um projeto de sustentabilidade. Você consegue construir de fato uma ciclovia, não pintar o asfalto de vermelho. Construir com segurança para os ciclistas, fazer uma mobilidade rápida, fazer seu exercício, também trabalhar de forma segura. E você consegue ali fazer uma via de expresso de carro leves, não caminhões, que você consegue locomover a cidade e construir um VLT.
e tem fundo internacional, dinheiro de fundo perdido internacional para construir esse grande projeto. Então, é o único projeto que pode salvar João Pessoa da questão da mobilidade, sustentar o rio para o rio não morrer e também tirar a criminalidade que está ali avançando na beira do rio. E quando a gente for ver daqui a 10 anos vai ser um caos. Então a gente tem todos esses aspectos do nosso mandato que eu já dei entrada e eu espero a sensibilidade do Executivo, quem tiver aí no futuro, se for Léo Bezerra no caso, de construir essa grande obra. Você acha que esse aumento das oposições vai ganhar musculatura para pautas como essa, por exemplo, não serem rejeitadas, serem aprovadas? Eu vejo que grande parte da oposição que foi agora para a oposição é só para bater no governo e eles crescerem, vamos dizer, do lado deles. É um jogo político. Então, infelizmente, algumas pautas, eu vou brigar lá, não estou falando mal deles, que são meus companheiros políticos, mas eu vou brigar para eles se empenharem nisso aí. Que a gente consiga aprovar algumas pautas dessas, alguns projetos de leis, eles me acompanham, tenho muita habilidade com isso, independente dos dois lados. Tem vereadores que nos acompanham quando vê que a pauta é necessária. Como eu falei, essa do colo da mãe, que eles já entenderam que é uma coisa sensível. Jailma, Elisa, todos já falaram, o próprio dono, não, Fábio, essa pauta aqui a gente vai trabalhar para que a gente possa aprovar, porque é bom para a sociedade. Então, tanto eu ajudo os vereadores, quanto muitas vezes quando é uma pauta boa para a sociedade, eles conseguem nos ajudar. E a questão dessa pauta que você falou do colo de mãe, você podia dar um pouquinho mais de detalhes sobre ela? Vou explicar. Você, mamãe que está em casa, você vai ter seu parto. Você hoje é negligenciada, colocada depois do parto em casa e não tem assistência. Muitas vezes por falta de informação ou até o poder público não tem investimento nisso. Então você tem ali, talvez uma mãe solo, que não tem acompanhamento, a prefeitura vai poder lhe acompanhar, vai ter um assistente social lhe acompanhando durante 2 anos, acompanhando seu filho, acompanhando o calendário da vacinação. Se essa mãe ficou ali em estado puerperal, ela vai ter um tratamento psicológico, vai ter um assistente social. Então é um projeto que vem para abraçar essas mulheres que estão aí muitas vezes jogadas, elas não sabem, algumas delas infelizmente são pessoas que não têm um conhecimento e um discernimento maior, têm vergonha até de perguntar no posto de saúde. Então se teria um cadastro de todas as mamães de João Pessoa e o poder público poderia acompanhar e estar ali em cima monitorando para que a gente possa fazer esse melhor desenvolvimento da criança e da mãe. Eu fui gestor do hospital e a gente sabe que a prevenção é a melhor coisa e mais econômica para a cidade. Então, na verdade, quando você previne uma criança dessa, previne uma mãe, você está economizando lá na frente gastar ela com problemas maiores. Você imagina você diagnosticar todas as crianças até 2 anos com várias doenças que ela pode ter durante o seu crescimento que não estão sendo feitos. Então, o gasto maior que vai ter o Estado por não ter prevenido antes, que você consegue fazer teste de pezinho avançado, entre outros, vai ser muito maior para o poder público. Então, o projeto vem para justamente a gente tratar essas crianças e mães e prevenir um problema maior no futuro. Quando a gente fala de mãe, a gente lembra de família e a família entrou na pauta nos últimos dias por conta das famílias dentro das latinhas na escola de samba lá, Acadêmicos de Niterói, e isso fez um fervor ali na esquerda. Eu estou trazendo isso para a pauta porque você é um representante, né, da direita, melhor dizendo, aqui de João Pessoa, da Paraíba. Como é que você viu essa questão e como é que você viu também a reação da direita quanto a isso? Movimentou o Brasil todo, você que está em casa com certeza acompanhou, movimentou o nosso estado, nossa cidade. Então você vê ali, primeiro um poder público, que é o executivo, usando dinheiro seu, pagador de imposto, para colocar numa empresa, numa escola de samba, para poder fazer propaganda política, né? Que foi o que foi feito ali, com mais de R$1 milhão que foi investido, e isso o próprio, não sei se é o alegórico que chama, ou o diretor da escola, falou isso aí abertamente, agradeceu tudo, então um escárnio. Então a população já começou a está cada vez mais cansada com isso, né? Recebe aumento de impostos e o dinheiro indo para locais que não deveriam ser. Depois eles pegam ali, e aí está no texto, acho que ela era a 22ª alegoria, de propósito, era o número 22, a alegoria da família enlatada. E lá no texto que foi divulgado, já no jornal, está ali dizendo que é para combater a família, combater o trabalhador, combater o agronegócio. Era uma alegoria que era para falar de tudo isso. Então eles enlataram ali uma família, quiseram botar um cara puxado, pegado do agronegócio, uma mãe, 2 crianças, sendo que o tiro no final saiu pela culatra. Porque nossa sociedade ela é conservadora, a família, a avó, mãe, neto, tio, amigos, tudo isso é família, e eles quiseram colocar tudo numa latinha só.
E aí nossa fundação, nossa sociedade fundamentalmente cristã, entendeu isso aí que é um ataque. E lá no textinho também estava o ataque aos evangélicos e todo mundo saiu em defesa. E é bom que a gente vê o que cada político está se posicionando. Por exemplo, eu vou trazer para Paraíba. Estava durante essas últimas semanas, todos os 3 candidatos a governadores, Efraim, Lucas e Cícero, nas manifestações cristãs. Consciência Cristã em Campina Grande e o Crescer da Igreja Católica. Todos esses, se você pegar os jornais, está lá a foto de ambos. Mas qual foi o único candidato a governador que colocou a cara a tapa para defender a família? Efraim Moraes. Então nem Lucas, nem Cícero saiu em defesa da família cristã, nem dos evangélicos, nem dos católicos. Mas está lá no evento pedindo voto, eles querem. Então isso é uma coisa que a sociedade paraibana tem que enxergar, quem realmente, dos 3 pré-candidatos a governador, não só vai nos eventos e defende as bandeiras com os votos passados, contra aborto, a favor da família, como chega na época de defender, como foi agora essa questão do carnaval, e faz seu pronunciamento na sua rede social e coloca matérias. A família é a base da sociedade. A parte socialista entende que para destruir uma nação tem que destruir a família, então a guerra é lá atrás. A família, quando a gente entende, não é só pai, mãe e filho, é tio, avô, amigo, todo mundo que faz parte ali, até os seus funcionários da sua empresa faz parte da sua família. Hoje eu convivo muitas vezes, muito mais com o Gabriel que está aqui trabalhando comigo todo dia, que faz parte da minha família, né, Gabriel? Do que, às vezes, com minha esposa ou com quem está em casa. Então, o brasileiro, ele enxergou isso aí e saiu em defesa da família. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, principalmente os políticos que querem usar essa pauta para se eleger, mas quando tem um acontecimento desse, não sai em defesa. Uma coisa que a gente percebe também, e que acompanha, que está na imprensa acompanhando toda essa movimentação, a gente vê que isso engaja bastante, termina engajando bastante, como foi o caso das Havaianas, como foi agora o caso das latinhas, que as pessoas vão lá e se manifestam, tudo mais para ter o seu posicionamento político ali consolidado. Você acha, assim, na tua opinião, que esse engajamento ele tem sido centralizado ele é mais forte quando é nessas questões partidárias, mais do que quando são questões assim do dia a dia mesmo da população, do ônibus que não chega, do PSF que não tem num bairro, que a equipe está sobrecarregada num bairro periférico? Você acha que há diferença de engajamentos nessas questões aí? Há diferença sim, porque quando você vai numa pauta de costume, você mexe com um campo maior de pessoas. Uhum. Obviamente tem pautas, como é o caso agora do roubo do INSS, que foi dos aposentados, que engajou o Brasil todo. Uhum. Meu pai teve um desconto no contra-cheque dele. Pessoas que eu conheço, eu montei uma antena na Lagoa para ajudar pessoas que não tinham conhecimento. Então, assim, o escárnio do roubo que está acontecendo por parte de políticos ou de pessoas envolvidas no segundo, terceiro escalão, como agora o caso do Banco Macho, que é envolvendo parte da justiça, que já está comprovado, o próprio ministro do Supremo atacando o ministro do Supremo agora, um gravando o outro. Então isso aí está deixando a população estarrecida, né? São pessoas ali que eram para estar ali julgando e tratando melhor a coisa pública, e isso aí engaja totalmente, assim como acontece nessas pautas de costume. Porque quando você ataca diretamente a fé, a família, a mãe, a mulher, a criança, não tem como você não se sensibilizar. Então são coisas que acontecem, e hoje com a internet, ela tanto está mais rápido para chegar, como também para mudar de pauta. Antigamente você passava um mês falando de um crime ou de algo que aconteceu. Hoje a velocidade da internet é tão rápida que ela dura ali 2, 3 dias. Dizem que quando dura 5, 7 dias é porque engajou muito, que foi no caso a caminhada de Nicolas Ferreira, que durou ali, que foi o Acorda Brasil, 6, quase 7 dias, e praticamente, segundo próprias informações das redes sociais, engajou mais que o Big Brother, do que o Oscar, do que tudo. Uhum. Então todo mundo comentando. Esse era o objetivo da caminhada? A caminhada era um grito pela nossa principal pauta, que é a pauta da liberdade. Como o próprio Nicolas falou, é um Acorda Brasil, porque a gente está cansado de tanto roubo, tanta dispersão de dinheiro, ilegalidades por parte da justiça, que, como ontem, o ministro Moraes simplesmente ele deu uma canetada e mandou botar a tornozeleira em vários auditores da Receita Federal. Imagine você aqui que é um jornalista hoje não puder fazer uma pergunta livre para mim, ou para um juiz ou um desembargador que cometeu um crime. Então, a gente falou lá atrás, e agora os jornalistas, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, está entendendo o limite que esses caras ultrapassaram, porque já tem jornalista respondendo processo para o Supremo, já tem
servidor federal da Receita Federal e policial federal sendo preso ilegalmente, porque não pode investigar. Então não existe isso. Então os caras estão com superpoderes e a caminhada veio para mostrar isso, que nem o legislativo, porque são órgãos independentes, legislativo, judiciário e executivo, cada um tem que ser harmônico entre si. Mas existe uma força maior hoje, que é parte desse judiciário que está passando dos limites e tomando decisões, liberando droga, liberando outras coisas, que era para ser algo do legislativo. Você acha que o caso do Banco Master vai ser determinante para que esse poder que, segundo você, está sobrepondo os outros poderes, para que isso mude, para que essa realidade mude? A gente está enxergando isso, eu tenho viajado a Paraíba, eu vejo do cidadão, do afegão médio, que ele está cansado disso, hoje a internet ajudou muito, então ele consegue entender que está tendo decisões desacerbadas. O caso do Banco Master, ministros sendo quase bilionários, não é milionário não, você está escutando, é bilionário, é só um contrato, só um único contrato de uma das esposas do ministro é de 183 milhões, eu acho, é 123. Um único contrato onde ela não entregou nada. Então, os outros ministros também têm outros contratos em outros locais, isso no único banco. Imagina o que é que tem no Brasil todo, se a gente for puxar empresas públicas, entre outras situações. Então, o Supremo praticamente está mostrando para o brasileiro que aquilo ali virou um grande lobby, muitas vezes, e não está julgando as coisas sérias. Então, o cidadão como ele está cansado disso, e eu acredito que no médio e longo prazo, a gente vai entender que o ministro supremo não pode ser vitalício, e o político, ele está a cada 4 anos colocando o seu na reta, e o pessoal que votou na gente pode não votar novamente. Então o ministro, ele entra lá, é vitalício, era 60 anos, passou para 65, acho que já está 75, já eles colocam para 90, entendeu? Só sai quando quer, e quando está cometendo essas atrocidades, sai aposentado e vai morar no exterior, como foi Barroso. Então assim, a população está amadurecendo e entendendo que a justiça, ela já passou de todos os limites. Certo, a gente está nos caminhando para o final do nosso bate-papo. E qual é a mensagem que você tem para deixar para quem é de João Pessoa, que está sob o seu mandato ali, para quem é da Paraíba e para quem é seu correligionário aí de todo o Brasil? A gente deixa o recado que sim, dá para fazer algo novo, dá para trazer prosperidade, dá para fazer algo de bom para a nossa cidade, para Paraíba, para o nosso Brasil. Nós temos que ter pessoas abnegadas, pessoas que querem entregar sim algo de bom para a população, que falam a verdade. O cidadão, ele cansou de mentira. Eu sou um cara que não tenho família política, eu estou para entregar meu máximo na política, até quanto a sociedade entender que é necessário isso. Eu estou tendo essa resposta na rua. Quem faz a nossa campanha são as pessoas de bem e livre, então dá para fazer algo melhor. E dá para fazer muito mais para o nosso estado da Paraíba. Como eu falei aqui, é um estado muito próspero, que não sabe o tamanho que ele é. Eu trabalhei no Ministério do Turismo e vi lá estatísticas que, por exemplo, a Ilha de Capri recebe mais gente do que todo o Brasil. Então a Paraíba pode receber muito mais do que a Ilha de Capri, porque nós temos aqui melhores condições meteorológicas, temperatura de água, vento e tudo, do que vários locais do mundo. Cancún é um pedaço de ilha de praia de 20 quilômetros que recebe mais turistas que o Brasil. Aqui a gente tem mergulhos aqui no nosso litoral que não é divulgado. Então o poder público tem que pegar os impostos e investir em aeroportos, rodovias, logística e segurança pública para que esse turista venha para cá. Temos o agronegócio, vai crescer muito na Paraíba, mineração, comércio, trazer indústria. Com geração de emprego e renda, o paraibano, assim como de repente um estado como Santa Catarina, que realmente é mais avançado que o nosso, mas é um tamanho parecido, desenvolveu bastante e tem uma segurança pública melhor, tem um poder, um PIB melhor, e saúde e segurança. E aí sim a população vai enxergar o quanto tem que investir do político, o quanto tem que tomar dele o que ele não está entregando. É só uma última pergunta, uma ressalva nisso que você falou. Segurança pública, na sua opinião, o que falta para a melhoria da segurança pública aqui na Paraíba? Falta tudo, porque só tem maquiagem, né? O governador maquia dizendo que tá bom, que comprou isso, comprou investimento, comprou isso, aquilo, outro. Mas hoje mesmo eu tive com um sargento que fez aqui no Campo da Graça, estava tendo um jogo lá, não sei se você se lembra, que as facções iam entrar em conflito. E ele sozinho com o soldado, porque ele era operacional, conseguiu com uma espingarda de bala de borracha, ele na sua experiência viu a tempo, correu e evitou uma tragédia ali de facções, são verdadeiras facções. 2 policiais. Como é que você trabalha
num estádio de futebol, lotado de facções com 2 homens. Então falta contingente. A gente tem aqui, eu acho que em torno de, chegando a 9, 10 mil homens policiais, militares, e a necessidade era de 20, não se contrata. Quando ele anuncia um concurso de 600, saiu 1000. Se você hoje estiver em casa de noite, de Cabo Branco a Intermares, e pedir uma viatura, não chega. Mangabeira para não sei onde, não chega. Então não tem contingente, não tem condições de trabalho, o plano deles de carreira e o salário é um dos piores do Brasil, o sistema penitenciário, os agentes penitenciários também não têm segurança, moram em locais perigosos. Qual foi o presídio que foi construído na Paraíba ou colocado equipamentos para banir que a criminalidade tomasse conta? Como é que estão nossas fronteiras? Né? A Polícia Civil teve um aumento agora, mas como é que está o investimento da Polícia Civil, nossas viaturas? Nem o vidro da viatura é blindado na frente, a gente não está nem falando do carro todo. O vidro frontal de todas as viaturas é para ser blindada. Hoje, toda a cidade aqui de João Pessoa, todo bairro, toda facção tem fuzil, 762, 556, dentro das comunidades. Eu costumo dizer que antigamente o policial entrava aqui no São José, por exemplo, de moto, sozinho, 3 horas da manhã para fazer algo, porque o bandido temia. Hoje, se o policial não chegar com 3, 4 viaturas, uma operação calculada e planejada, e ele entrar sozinho, ele recebe disparo, como está acontecendo, e vários policiais estão pagando com a própria vida. Então, falta, sim, um investimento sério por parte do governo do Estado na segurança pública da Paraíba. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo papo, e sinta-se convidado a estar conosco mais vezes, foi muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço o Carlos, a Gabriel e Samuel que está aqui nos bastidores, parabenizar o estúdio, parabenizar ao Ponto PB Podcast. Isso. E você que está em casa, nos acompanhe, Fábio Lopes, ponto 38. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. E não se esqueça, quer ficar por dentro de tudo que acontece na Paraíba, no Brasil, no mundo, acesse .pb.com.br. Aconteceu na Paraíba, eu te conto direto ao ponto. Até a próxima.